Olá a todos, sejam todos bem-vindos a este vídeo em que eu quero trazer na íntegra a mensagem para este quinto domingo após Pentecostes. Nós estamos seguindo uma reflexão seriada, então temos uma série e está tendo como base o texto de 2 Coríntios. E eu não tenho feito estes vídeos este ano, mas resolvi fazer pelo menos deste domingo e quem sabe também dos próximos para a gente retomar, ok? E aqueles que não puderem ter assistido o culto, a mensagem, podem assim ter acesso a esta reflexão. E esta reflexão tem como título: Quem somos nós? Somos servos de Deus. E os versículos base são os seguintes: 2 Coríntios 6, 1 e 4, onde nós lemos: Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Em tudo mostramos que somos servos de Deus. Em tudo mostramos que somos servos de Deus. Amados no Senhor, nós estamos então refletindo neste mês de junho a respeito de quem nós somos. Refletimos que nós somos vasos de barro. Refletimos que estamos sendo renovados dia a dia. Refletimos também que nós vivemos pela fé. E agora nós deixaremos um pouco de lado a nossa reflexão pessoal e individual, e o convite é para que neste domingo, quinto domingo após Pentecostes, e também no próximo domingo, possamos refletir sobre quem nós somos como igreja. Quem nós somos como igreja. E para isso é muito interessante nós refletirmos, precisamos conversar um pouco a respeito deste termo, igreja, né? Todos nós aqui seguramente temos um entendimento a respeito deste termo, o que é igreja. Mas há muitas definições, e eu vou trazer assim, basicamente 4 definições, das quais não será aqui o nosso principal objetivo, e depois 2 definições que vão estar mais próximas desta nossa reflexão. E é interessante para a gente poder fazer essa comparação. Igreja pode ser visto como um prédio, né? A igreja pode ser tratada como um simples prédio, um ponto de referência em uma cidade. A igreja da Sé, o templo de Salomão, a sede da Deus é Amor, a igreja luterana da Jangadeiro e assim por diante. Igreja como um prédio. Esse não é o objeto da nossa reflexão. A igreja pode ser vista como uma instituição civil. Juridicamente falando, toda a igreja ou entidade religiosa será uma pessoa jurídica de direito privado. Uma organização religiosa, do ponto de vista civil e jurídico, não terá fins lucrativos, será fartamente amparada pela legislação de nosso país, especialmente pela Constituição Federal, que protegerá o direito e a liberdade religiosa, o direito de reunião. Esse também não será o objeto do nosso estudo, da nossa reflexão. A igreja pode ser vista como uma localidade que irá designar um grupo específico de pessoas. E assim nós vemos na Bíblia a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Colossos. Hoje poderíamos apontar a igreja luterana de São Bernardo, a igreja luterana do Campo Limpo e assim por diante. Esse também não será o objeto do nosso estudo, da nossa reflexão. A igreja pode ser vista como uma denominação, e aí nós temos igreja presbiteriana, igreja batista, igreja assembleia, igreja congregacional, igreja luterana. Também não é esse o objeto da nossa reflexão. Nenhum destes significados estará em pauta, mas as 2 outras sim. A igreja pode ser vista como a comunhão dos santos, e aqui nós temos a definição do credo apostólico, a reunião de todos aqueles que creem em Cristo, né? Então, podem ser cristãos luteranos, anglicanos, batistas,
presbiterianos e assim por diante. E a igreja como uma congregação, a reunião de pessoas que creem no mesmo corpo doutrinário, que professam a mesma fé e que se reúnem dominicalmente. Ou seja, aqui estamos falando da nossa congregação, das nossas congregações. É sempre importante ressaltar que nem todos que participam de uma congregação compõem a comunhão dos santos. Haverá pessoas, membros de uma congregação, que não estarão na igreja de Cristo, na igreja invisível. Mas todos aqueles que estão na comunhão dos santos e que participam da igreja como membros, esses então estarão participando das duas, né? Especialmente, claro, nós sabemos aqui no Salva é a comunhão dos santos, é a igreja de Cristo. Mas a congregação tem um papel fundamental e muito importante. Muito bem, feitas essas devidas ponderações, nós podemos adentrar no nosso tema específico. Quem somos nós como igreja? Lembrando, como igreja, uma congregação local repleta de pessoas que compõem a comunhão dos santos. Em 2 Coríntios 6,4, nós lemos o seguinte: em tudo mostramos que somos servos de Deus. Somos servos de Deus. Portanto, é esta a nossa principal reflexão de hoje. Quem nós somos como igreja? Nós somos servos de Deus. Mas servimos quem? Servimos em que circunstâncias? De que forma? Nós iremos analisar tudo isso na sequência. E a nossa reflexão, ela está baseada em 2 Coríntios 6,4. Mas antes, é oportuno observarmos sobre como inicia o capítulo 6 de 2 Coríntios. O versículo 1 diz: portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus. Portanto, quem somos nós? Não somos apenas servos. Somos igreja, somos servos de Deus. E como igreja, somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. E talvez aqui resida um dos maiores desafios de sermos igreja. Quando nos vemos como cristãos de forma isolada, já não é fácil vivenciarmos de forma autêntica a nossa fé. Agora, se nós nos vermos como um grupo de pessoas, aí nós perceberemos que o desafio aumentará. Porque quando nós olhamos para o lado e vemos que participamos de uma congregação com pessoas que são diferentes de nós, que pensam diferente, que agem diferente, que possuem perspectivas diferentes, que não têm a mesma opinião, rapidamente podemos tomar posturas que não trarão cooperação, mas discórdia e divisão. E se agirmos deste modo, não estaremos seguindo o que a palavra nos indica aqui. O que significa sermos companheiros de trabalho? Não é ter parceria? Não é ajudar o outro e juntos caminharmos na mesma direção? Por que tantas vezes queremos que a nossa vontade prevaleça? Por que tantas vezes só conseguimos enxergar o erro cometido pelo meu companheiro e eu não visualizo os erros cometidos por mim? Por que é tão difícil estabelecermos uma parceria com o maior número de pessoas possíveis dentro da igreja? E ao consultar grupos distintos em nossa congregação, e também ao consultar pessoas de forma mais individualizada, de diferentes congregações, parece que todos, de maneira geral, chegam à mesma conclusão. Até que há parceria, até que há companheirismo, mas falta um maior envolvimento de mais pessoas, de mais membros. Parece que são sempre os mesmos que estão trabalhando. Esse não é um problema isolado da congregação que eu pastoreio, é um problema geral. E de modo geral, praticamente todas as congregações passam por isso. Eu vejo isso dentro da nossa denominação luterana, vejo isso também quando tenho conversa com pessoas que participam de outras denominações. E o que gera essa dificuldade? Creio que há duas principais razões. Em primeiro lugar, poucas pessoas estão interessadas em se comprometerem.
Muitos cristãos preferem seguir um cristianismo de supermercado. Até vêm aos cultos, mas apenas pegam aquilo que irão consumir, passam rapidamente no caixa e vão embora. Não ficam, não se envolvem, criticam quem está envolvido no trabalho. Em segundo lugar, muitos membros que estão mais envolvidos no trabalho parecem querer monopolizar as ações. Não incentivam a participação de outras pessoas, cortam iniciativas e opiniões de quem não está envolvido e depois acabam reclamando. Parece que ninguém se envolve, são sempre os mesmos. Mas por que será que isso tem acontecido? É claro que o pecado humano é a resposta teológica mais adequada. É claro que a natureza humana mais dispersa do que ajunta, que o diabo está sempre empenhado em nos afastar uns dos outros. Afinal, deste modo, a igreja tem muito mais dificuldades de proclamar a palavra. Mas não adianta a gente só levantar o problema, nós precisamos mudar esse quadro. Como nós podemos fazer isso? Não há outra forma, senão agindo diferente. É como diz aquela frase, né? Se você espera resultados diferentes agindo da mesma forma, você está sendo um louco. É necessário tomar atitudes diferentes para ter resultados diferentes. Se você já está bastante empenhado no trabalho da igreja, que bom! Continue contribuindo da melhor forma que puder. Mas tome cuidado para não abraçar tudo e querer fazer tudo sozinho. Tome cuidado também quando outras pessoas forem fazer algo que você já faz, e ao invés de criticar alguém que não age como você, incentive essa pessoa. E muitas coisas não precisarão ser feitas como você sempre faz. Se você não se envolve com o trabalho, é certo que você tem justificativas para isso. Você tem muitas coisas. Você está ferido porque já atuou na igreja, você foi cortado pelo grupo mais atuante, ou você está em uma fase mais distante. Cada um sabe de si. Por outro lado, há sempre algo em que você possa contribuir, nem que seja orando por quem está atuando mais. E de preferência, não seja um crítico voraz se você não se envolve no trabalho, mas se possível, e quando possível, se envolva mais. As oportunidades estão aí com as comissões e também com a eleição da nova diretoria. Isso aqui falando da nossa congregação. Seria muito bom, não apenas aqui na nossa congregação, mas em todas as congregações, que em todas as eleições, pelo menos tivesse 2 candidatos para cada cargo. Isso é muito saudável, não apenas para a democracia, mas para, de fato, podermos eleger aqueles representantes que julgamos ser o melhor para a nossa igreja. É triste quando, por falta de candidatos, precisamos fazer uma eleição com chapa única por aclamação. Por isso, vale a pena se você pode, atuar mais, se envolver mais, participar da diretoria, atue, se candidate, participe. Ah, pastor, mas o trabalho da igreja é muito difícil, eu já tenho tantas dificuldades na minha vida, eu não vou conseguir dar conta nem de participar de uma diretoria e nem de atuar em comissões. E é bem possível que isto seja verdade. É bem possível que você esteja atravessando uma fase bem difícil na sua vida. Mas 2 coisas precisam ser ditas a respeito disso. A primeira vem do nosso texto lá, em 2 Coríntios 6,4, Paulo diz: em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. As aflições, os sofrimentos e as dificuldades sempre existirão. Seja em nossa vida pessoal, profissional e na igreja. Mas elas existem para serem superadas. Não há dúvidas de que no trabalho da igreja dificuldades não faltarão. No entanto, podemos suportar com muita paciência tudo o que nos sobrevier, pois não estamos sozinhos realizando um trabalho para nós. Uma definição clássica da igreja dá conta de que ela é o corpo e Cristo é a cabeça. É um corpo constituído por muitas partes diferentes. Todas as partes são importantes, mas a cabeça é Cristo. Portanto, se a igreja não é obra humana,
mas vontade divina. Se a igreja não é governada por seres humanos, mas pelo próprio Cristo, é certo que estamos em boas mãos e que não podemos ser vencidos pelas dificuldades. Como diz aquele texto, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. O segundo fato que precisamos ressaltar é que não são apenas dificuldades que existem. Ora, estar à frente do trabalho da igreja, seja como pastor, seja como membro da diretoria de uma congregação ou de uma comissão, é uma dádiva, é um privilégio, é uma honra que traz muitas alegrias. Por isso, para todos aqueles que estão envolvidos no trabalho da igreja, cuidado. Se você apenas está observando as dificuldades no trabalho, há alguma coisa de errado. Você deve ter sido picado pelo bicho do pessimismo, que não é cristão, mas que foi enviado por um outro senhor que age para nos atrapalhar, para nos desanimar. Se você não tem visto as alegrias no trabalho da igreja, talvez seja um momento para você se afastar do trabalho. Não podemos enfrentar as dificuldades colocando mais dificuldades. E para todos aqueles que ainda não estão tão envolvidos no trabalho da igreja, não pense que se você se envolver mais, só terá dissabores e sofrimentos. Não! Há muitas alegrias a compartilhar. E até mesmo problemas pessoais, quem sabe você poderá superá-los com uma maior facilidade ou enfrentá-los com maior resiliência, porque você está envolvido no trabalho da igreja. Se eu analisar este ano, as alegrias que temos tido em nosso trabalho congregacional, batismo, instrução de adultos, reunião de jovens com maior número de presentes, o aumento no número de inscritos no nosso canal do YouTube, mais pessoas lendo as Escrituras com o projeto A Bíblia ao longo do ano, não são motivos para agradecermos, não são motivos para nos alegrarmos? E tudo isso não é propaganda, eu não estou fazendo propaganda do meu trabalho, olha como eu estou trabalhando, mas apenas alguns exemplos de alegrias que podemos citar, que estão ocorrendo em nossa congregação, que Deus está efetuando por meio de mim e por meio de vocês. Eu poderia dizer tudo isso também, como isso tem me ajudado a superar as minhas dificuldades pessoais e a enfrentar com maior resiliência. E por último, é justo analisarmos quem somos nós como igreja, tendo um olhar para quem iremos nos dedicar no serviço. Se somos servos de Deus, mas Deus não precisa exatamente do nosso serviço, porque Ele, com ou sem o nosso serviço, continuará sendo Deus, é justo observarmos que o serviço que temos a desempenhar irá beneficiar não apenas a nossa congregação, mas especialmente os que estão fora dela. Eu gosto muito de uma explicação a respeito do termo igreja, que vem da etimologia da palavra. Há muitas pessoas que não concordam de nós entendermos igreja somente deste modo, mas essa explicação é fantástica. Igreja vem da palavra grega eclésia, que significa chamados para fora. Nós não podemos nos empenhar no trabalho desta congregação se apenas tivermos um fim em si mesma. A igreja não é um clube para quem é membro, mas o corpo de Cristo, que deve trabalhar de forma cooperativa para alcançar mais pessoas, não para a membresia da nossa igreja, mas para Cristo. Por isso o apóstolo Paulo admoesta em 2 Coríntios 6:1, portanto nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. E no final, no versículo 2, escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje, e não ontem e nem amanhã, é o dia da salvação. Fomos chamados por Deus por graça e não por qualquer mérito de nossa parte. Deus nos chamou para o arrependimento e pela fé em Jesus somos salvos. No entanto, não recebemos apenas o chamado para sermos salvos, mas para compartilharmos desta graça com as outras pessoas. E que Deus nos abençoe nesta incrível tarefa que é sermos servos de Deus como igreja, sendo companheiros de trabalho, enfrentando as dificuldades, mas tendo a certeza que o único propósito de estarmos aqui é o de compartilharmos a graça de Deus com as outras pessoas.
Que Deus possa nos ajudar a sermos servos dele como igreja e a compartilharmos a fé que nos salva. Eu espero que esta mensagem tenha sido edificante para você, modifique a sua vida, modifique a sua atuação como membro de uma congregação, seja você membro de Interlagos, seja você membro de outra congregação. Curta, comente, compartilhe e que nós possamos nos encontrar por aí para sermos companheiros de trabalho no serviço da igreja. Fique na paz do Senhor, tenha um abençoado dia, até o nosso próximo vídeo.